Dividir para governar. O que é dividir para governar? Ou dividir para conquistar? É o que acontece hoje no mundo. Governos autoritários, um aí está para cair na América do Norte, está para ser derrotado nas urnas e vai causar um efeito dominó, porque é esse governo autoritário que atualmente opera nos Estados Unidos, na América do Norte, que deu voz e deu força, deu poder para outros regimes iguais tomarem o poder através da polarização, da divisão, da separação das classes, do aumento do abismo social, da divisão, da própria polarização entre as minorias e entre a esquerda, entre os partidos de esquerda, dissolvendo esse tecido democrático, social, e tornando a minoria deles, que geralmente não passa aí do ponto de inflexão, ou seja, não chega nos 30%, mas que acabam convencendo alguns outros incautos a aderirem ao movimento, mesmo que momentaneamente. Eles usam essa estratégia, eles dividem para governar. São os políticos de um lado, que formam um cordão do poder público, do poder policial do Estado, do poder judiciário, e que coloca o povo do outro lado, um povo confuso e dividido, com a personalidade difusa, porque eles se acham e se veem com objetivos diferentes uns dos outros. Na política e na sociologia, dividir para conquistar, ou dividir para reinar, ou ainda para governar, consiste em ganhar o controle de um lugar através da fragmentação das maiores concentrações de poder, impedindo assim que se mantenha individualmente. O conceito refere-se a uma estratégia que tenta romper as estruturas de poder existentes e não deixar que grupos menores se juntem. Esse conceito foi utilizado pelo governante romano César, ou seja, não é uma coisa nova, vem lá da Roma antiga. Divide et impera era o lema, a estratégia, a tática que César usava em Roma. O Filipe II da Macedônia e o imperador francês Napoleão usaram também o divide et regnis, que é o divide para reinar. Também é o exemplo de Aulo Gabínio, que repartiu a nação judaica em 5 convenções, conforme relatado no livro 1 de A Guerra dos Judeus, nome original dele de Belo Judaico, do historiador Flávio Joséfo. Na obra Geografia de Estrabão, ele relata que a Liga Aqueia foi gradativamente dissolvida sob a posse romana da Macedônia, porque eles não lidavam com todos os estados da mesma maneira. Na era moderna, Traiano Boccalini, em Labilância Política, cita divide et impera como um princípio comum na política. O uso dessa técnica refere-se ao controle que o soberano possui sobre populações ou facções de diferentes interesses, que juntas poderiam ser capazes de se opor ao seu governo. Sendo assim, o governante precisa evitar que diferentes grupos e populações se entendam, pois uma união poderia causar uma oposição forte demais. Maquiavel, ele cita uma estratégia militar parecida no livro 4 de A Arte da Guerra, o título original de l'Arte de la Guerra, dizendo que um capitão deve se esforçar ao máximo para dividir as forças do inimigo, seja fazendo-o desconfiar dos homens que confiava antes, ou dando-lhe motivos para separar suas forças, dessa maneira enfraquecendo-as. A estratégia de divisão e regra
tem sido atribuída aos soberanos, que variam de Luís XI para os Habsburgos. Edward Coke denuncia no capítulo 1º da quarta parte dos Extintos, relatando que quando foi exigido pelos lordes e comuns que poderia ser um dos principais motivos para que eles tenham um bom sucesso no parlamento, foi respondido: Eritis insuperabilis, si insuperabilis fueritis, explosum est illud, diverbium, divide e impera, cum radix e imperi, vértice em obedientium consenso rata sunt. Este é um termo latim que na tradução dele é: você seria insuperável se eram inseparáveis. Este provérbio dividir para reinar foi rejeitado, uma vez que a raiz e o ápice da autoridade são confirmados pelo consentimento dos sujeitos. Por outro lado, em uma variação menor, o grande Sir Francis Bacon escreveu a frase separa et impera em uma carta ao rei James I. Em 15 de fevereiro de 1615, James Madison fez essa recomendação em uma carta a Thomas Jefferson, de 24 de outubro de 1787, que sintetiza a tese do federalista, divide et impera, o reprovado axioma da tirania. É sob certas ou algumas qualificações a única política pela qual uma república pode ser administrada em princípios justos. Em Paz Perpétua, um esboço filosófico por Immanuel Kant, de 1795, apêndice em Divide et Impera, é a terceira das 3 máximas políticas, sendo as outras fac et excusa, agir agora e pedir desculpas mais tarde, e si feciste, nega quando você cometer um crime, nega sempre. Si feciste. É isso que acontece. Basicamente, os elementos dessa técnica, eles envolvem criar ou estimular divisões entre os indivíduos com o objetivo de evitar alianças que poderiam desafiar o soberano. Auxiliar, promover e dar poder político para aqueles que estão dispostos a cooperar com o soberano. Fomentar a inimizade e a desconfiança entre os governantes locais. E incentivar gastos sem sentido que reduzam a capacidade de gastos políticos e militares. Historicamente, essa estratégia foi utilizada de muitas maneiras diferentes pelos impérios que buscaram expandir seus territórios. Ou seja, um exemplo aí perigoso do autoritarismo, que por trás do dividir para governar, depois sempre vem a questão de querer expandir o seu império, se perpetuar no poder, dividindo as pessoas. O conceito também é mencionado em uma estratégia de ação de mercado na economia, para obter o máximo dos jogadores em um mercado competitivo. Ou seja, promovendo essa divisão, você promove mais competição, um lutando contra o outro. Esse é um texto que está disponível na internet, de maneira livre, e é a estratégia de dividir para conquistar. Está na hora da gente deixar isso aí de lado, nos unirmos contra o autoritarismo, nos unirmos contra essa divisão, essa separação do povo, que causa tanto mal em famílias, nos próprios seios familiares. Isso aí vai dissolvendo o tecido social, porque são os filhos discutindo com os pais, porque os filhos já têm uma mente mais aberta, os pais ainda têm, às vezes, alguns um pensamento retrógrado, muitos, inclusive, chegam ao absurdo de apoiar a ditadura, que
teve no Brasil, uma ditadura que durou aí durou muitos anos e foi uma ditadura autoritária, antidemocrática, pra, com a desculpa de combater um inimigo comunista invisível, que não existia. Existiam alguns pequenos grupos comunistas que poderiam ser facilmente isolados e tratados com dignidade, se era crime, enfim. Não precisavam ter torturado e matado pessoas. E assusta hoje você vê que existe aí a Agência Brasileira de Inteligência, por ordem de um general de alto escalão aí, general de pijama, né, aposentado, que trabalha com o presidente, criando listas de pessoas, de possíveis inimigos do Brasil. Imagina, inimigos que estão vendo inimigos aonde? Isso aí é claramente a estratégia do dividir para governar. A gente que é brasileiro ama o país. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer viagem algumas vezes para o exterior e preferi viajar ao Brasil, conhecer o Brasil. Viajei do Nordeste, conheço desde o Nordeste até o sul do país. Eu não conheço ainda a Amazônia, quero muito conhecer. Espero que ela esteja lá quando eu for lá conhecer. Quero conhecer o Pantanal, que eu também não conheço. Espero que esteja lá na sua beleza e esplendor quando eu for conhecer. Porque com essa estratégia de dividir para governar é o que falaram naquela famosa reunião ministerial que o Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, através do processo aí que foi movido por ele, trouxe a conhecimento público. Aproveitar a pandemia da Covid e deixar a boiada passar. Isso aí não está certo. Os próprios governantes, se alguém chegar a ver esse vídeo, olha, eu digo para vocês, não estão certos, isso vai contra a natureza humana, a natureza da comunidade planetária, da, do bem. Isso não é do bem. E vamos seguir no caminho do bem e vamos nos unir, porque com a união a gente é mais forte, não só politicamente, na tomada de decisões, a gente é mais forte como um ser, um organismo, uma sociedade que se ajuda.